Fala, meu lindo! Olha! Que coisa! E nós nem combinamos? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa é a mensagem que divide a série em dois. Ou seja, você chegou na metade da série Oásis. E eu quero que você entenda que essa mensagem que marca o centro da série é o oásis que a gente vem preparando até então. Talvez você não se atentou ao tema da série, mas o tema tem um propósito. O oásis é um lugar de sombra, refúgio, no meio de um deserto. É onde a sede é saciada. É onde o cansaço ele é resolvido. E todos nós, independente se somos mais velhos ou mais jovens, em algum momento da vida a gente vai precisar entrar num oásis para que a gente consiga caminhar nesse deserto chamado vida, que às vezes parece que a aprovação não passa, parece que tudo é tão difícil. E o tema dessa mensagem é vencedor. E antes de ir para a mensagem, gente, eu queria que você... Muito obrigado, gente. Ó, sério, nossa, vocês são incríveis. É que a gente tá no YouTube, né, irmão? Se a gente estivesse na televisão, não precisava dessa humilhação toda. Então, no YouTube, quando você curte o vídeo, o YouTube é um algoritmo. E ele entende que é uma... Ele fala, nossa, o que está acontecendo? Todo mundo está curtindo? Deve ser bom, vou mandar para mais alguém. E aí chega para você. Ou seja, só chegou para você porque alguém deve ter curtido primeiro. Então curta para chegar no outro irmãozinho. Curte o vídeo, compartilha, manda no grupo de família, escreve no canal, ativa o sininho, partiu pro vídeo. Esse assovio não é evangélico, gente? Ah, converteu. Veio pro evento. Gente, vamos para a mensagem. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Em algum momento de alguma série eu já falei sobre esse texto. Mas 2 episódios foram bem marcantes para mim nesses últimos 2 meses. O primeiro, eu acho que essa pessoa vai assistir a mensagem. O primeiro, eu sentei numa mesa com um novo amigo. Eu não conhecia. Eu fui convidado para um aniversário. E eu raramente vou a aniversários, porque eu viajo muito. Então quando eu estou em casa, eu quero ficar em casa. Eu sou muito caseiro. Meus meninos gostam também. Então a gente fica em casa, curtindo, brincamos, jogamos videogame, jogamos um filho no outro. Eu gosto de ficar em casa. Eu chego em casa, boto meu pijama de eternidade e ali eu fico. Mas nesse dia eu quis sair. Minha esposa não entendeu, porque eu fui numa festa meio furada. A pessoa falou pra mim assim, ó, não vai ninguém, só vai você e meus pais. Logo, quando alguém fala que não vai ninguém, você vai com a roupa de ver ninguém. Eu fui com roupa de ver ninguém, até sem ter, eu fui de chinela. E quando eu cheguei na casa desse meu amigo, não tinha ninguém. Tinha um casal de amigos que tinha uma cara de rico, irmão.
E eu já cheguei me justificando. Bom, falaram pra mim que não tinha ninguém. E disseram que não precisava trazer nada. Eu vi que cada um tinha um negócio na mão. Eu falei, eu também não trouxe presente. Irmão, uma humilhação sem tamanho. Eles estavam tudo com roupa de ver Deus. Eu estava com roupa de ver ninguém. Tava todo mundo muito bonito. E aí eu sentei na mesa, escondi os pés debaixo da cadeira assim. E fiquei pensando, Jesus, o que é que eu vim fazer aqui, Senhor? E eu tô olhando todo mundo e eu acho que a minha postura deixou eles um pouco desconfortáveis. Daí começaram a puxar assunto comigo por dó. Só que conversa vai, conversa vem. No meio daquele episódio eu entendi o que Deus queria que eu fosse naquele lugar. Do nada, aquela pessoa que eu não sabia que ia estar na festa olhou pra mim e falou: faz algumas noites que eu não consigo dormir. Eu perdi a minha mãe. E a minha mãe era a maior referência na minha vida. E eu não consigo vencer essa dor. Eu não consigo continuar. Eu não consigo superar isso, cara. Eu não durmo mais. Aí eu tirei os pés debaixo da cadeira, porque vi que o que precisava não era o Dave, era a palavra do Senhor Jesus naquele lugar. Então esquece a roupa, esquece eu, esquece tudo. E o que eu falei para ele é a mensagem que você vai ouvir aqui agora. Eu só quero que você entenda que se você permite que uma palavra entre no teu coração, o resultado dela é a vitória da dor. No dia seguinte eu recebi uma mensagem dele dizendo: eu só quero te agradecer, porque durante tanto tempo eu não consegui dormir, e essa é a primeira noite que eu coloquei a cabeça no travesseiro e dormi ela de maneira completa. Ou seja, é possível vencer a dor. O problema é quando a gente finge que a dor não existe. E talvez, antes de propriamente entrarmos nessa vitória da dor, é importante desvendá-la, entendê-la, ou melhor, reconhecê-la. No mesmo tempo que somos uma geração mais frágil, somos uma geração que quer mostrar força. Então algumas coisas que nos doem, a gente diz que não doeu. Sabe, algumas coisas que nos ferem, a gente diz que não nos feriu. Portanto, ao invés de resolvermos a dor para que ela seja curada, a gente coloca um aterro por cima e continuamos a vida como se nada tivesse acontecido. E é por isso que existem tantos mortos vagando sobre a terra. É porque eles nunca foram sepultados. E é por isso que existem tantos problemas mal resolvidos na vida. É porque eles nunca foram resolvidos. E eu não estou falando de um morto vagando, estou falando de um vivo que morreu, porque o morto não está sendo deixado em paz. Nós, como seres humanos, somos como... Entenda a expressão. Não é que somos, nos tornamos uma bomba relógio. Nós vamos sufocando emoções, sufocando dores, sufocando traumas. E a gente nunca abre o coração de verdade. A gente nunca expõe de verdade o que dói, o que sente. Não permitimos que a cura acesse o coração, porque a gente diz que nem doente está. E a segunda história é o que dá início no que eu estou falando para você. Um outro amigo, esse de mais tempo. Do nada, aparentemente do nada, pensou em suicídio e quase fez. Eu não quero entrar muito em detalhes, mas eu quero dizer, do nada, a vida desse meu amigo desmoronou.
E quando a gente olha algo assim, a gente tem essa sensação, olha, do nada, como pode? Pois se você ouvisse um dia antes, aparentemente estava tudo perfeito. Se você ouvisse uma semana antes, talvez falando palavras bonitas, você ia querer ser ele e ter a vida dele. Se você o acompanhasse na internet, você ia dizer que exemplo, que referência, e você desejaria a vida dele. Mas aí do nada faz assim, e você diz, como que pode isso acontecer? Como que pode alguém que está tudo bem, tudo certo, do nada? Você já percebeu que todo suicida tinha uma vida perfeita até o dia que ele vai embora? Porque ninguém à volta conseguiu perceber ou descobrir. Só descobriu porque na carta foi escrita que havia algo muito grande acontecendo há muito tempo. Você já percebeu que todo psicopata só se descobre que ele é um psicopata no dia que um monte de gente vai ao chão? Isso tem uma razão. Nós estamos sufocando aquilo que deveria ser resolvido. Nós escondemos aquilo que deveria ser sarado. Nós escondemos, nós não abrimos, nós não confessamos, nós não permitimos que a cura entre dentro de nós. Então a gente diz que a gente perdoa, mas a gente não perdoa coisa nenhuma. A gente diz que está tudo bem, mas não está bem coisa nenhuma. Faz um exame de verdade na alma. Não estou falando de exame fisiológico. Você sabia que existem doenças que são assintomáticas? Na alma é igual. Existem coisas que estão escondidas que não dão sintomas, mas quando aparece é avassalador. Já tem metástase emocional quando viu, já tomou todas as áreas da tua vida e está tudo prejudicado por algo pequeno que você até sabia, mas fingiu que não existia. Por que com o nosso corpo a gente é tão exigente, mas com a nossa alma a gente ignora tanta coisa? Já observou que a gente vai levando de barriga e as coisas vão somando, e quando a gente vê o casamento é um fracasso, porque tem coisas lá da nossa infância que nos acompanham e não foram resolvidas. Hoje eu vou contar uma história que eu nunca contei para ninguém, e eu nunca gravei nada sobre isso porque era algo dentro da minha casa, mas está na hora de contar. Me pesa contar, mas eu sei que já foi resolvido, então dá para contar. Eu e minha irmã, nós fomos criados numa casa que durante muito tempo foi disfuncional. Meu pai criava a gente com muita ira, mas eu como homem, e toda a ira do meu pai eu refletia na minha irmã. Olha que doideira. Eu não estou falando de algo distante, estou falando da minha casa. Toda a ira que o meu pai descontava em mim, eu descontava na minha irmã quando ninguém via. Então a minha irmã foi criado no lado de um garoto violento, injusto, de palavras pesadas, porque era o que eu recebia. Só que a vida foi mudando e eu já pregava para milhares e não pregava para minha irmã. Eu tinha voz sobre a vida de muitos, mas sobre a minha irmã não. E eu não percebia. E isso faz em pouco tempo, não é de muito, é de pouco tempo. Um belo dia eu fui dar um conselho para minha irmã e ela disse: o que você fala pode servir para os outros, para mim não serve. E aquilo me despedaçou. Eu me lembro que naquele período que eu estava, eu comecei a apresentar isso ao Senhor em oração. Eu comecei a orar. E um dia, nesse um desses momentos de oração, Deus me fez passar um filme na minha cabeça. Eu vi o que a minha irmã me viu em mim durante tanto tempo. E mesmo ela vendo o novo Dave, o velho Dave morava dentro dela. Aí eu convidei a minha irmã para um momento só, eu e ela. Falei: mana, eu quero ter um encontro com você, só eu e você.
porque o humano quer conversar com você. Eu usava palavras que humilhavam ela, sabe? Eu usava palavras pesadas contra ela. E aí, o dia do encontro chegou, só estava eu e ela, e a primeira palavra que eu disse para ela foi: mana, eu quero te pedir perdão por tudo o que eu te fiz quando nós éramos adolescentes, crianças dentro de casa. Mana, me perdoa porque eu falava isso, me perdoa pelos meus atos. E eu comecei a falar e ela começou a desmontar. E ela começou a chorar mais alto do que eu. E naquele dia eu descobri que eu não estava doente, mas eu havia adoecido alguém, e que a cura dela estava nas minhas mãos. Ah, lindo, eu sei que a gente aprendeu que a gente, se não deve nada para ninguém, não precisa fazer. Não, lindo, o caminho do perdão é o mais extraordinário que existe. O caminho de resolver de verdade é o princípio de reconhecer que existe algo de errado dentro de nós. É refazer o caminho, é voltar na rota, na mesma rota que você vacilou os pés, voltar para corrigir aquilo que os pés fizeram. Eu pedi perdão, e todas as palavras de maldição que eu usava contra ela, eu as refiz. Eu dizia para ela: mana, você é uma mulher linda, você é uma mulher maravilhosa, você é uma menina de um futuro brilhante, eu tenho orgulho que você é minha irmã. E ela chorava. E quando eu terminei, ela disse: muito obrigado. E domingo, no almoço de família, meu pai disse para mim: filho, a Carla falou algo aqui em casa para mim e para tua mãe que deixou eu muito feliz. Ela ainda é solteira. E ela disse: mãe, eu oro para que Deus me envie um homem, um marido. E o meu ideal de homem é que Deus me dê alguém assim como deu para Paula. Eu quero um homem parecido com o Dave, mãe. Curou. Eu não sei como falar para ela que isso está em extinção, mas é brincadeira. Mas uma coisa é certa: alguém que estava doente foi curado. Mas nem sempre alguém vai poder fazer isso por nós. Algumas dores a gente precisa resolver sozinho. Algumas dores não dependem do outro. Algumas dores dependem de nós. E esse era o caso do meu amigo. O que eu poderia dizer para ele que traria a mãe dele de volta? Eu não sei se você sabe o que é uma perda, mas perder alguém é algo muito dolorido. Eu sempre recomendo, quando você vai a um velório, não diga coisas como Deus sabe de tudo, porque às vezes isso não muda nada, isso só vai irritar alguém às vezes, sabe? Se você não saber o que falar, não fala nada. Quando alguém perder um filho, não tente dizer que o próximo vai ser perfeito, porque é um filho. Você não viu, mas alguém sentiu. Entende? Jesus é o padrão, o modelo perfeito, o nosso alvo. E o texto que eu li é Jesus dando uma aula de resolução de conflito. É Jesus deixando claro como que se faz. Foi o que eu falei para o meu amigo. A Bíblia diz que João Batista, primo de Jesus, aquele cujo qual, quando foi visitado por Jesus ainda no ventre, saltou de alegria na barriga da sua mãe.
A diferença de idade é de pouco, é de 6 meses de um para o outro. E a Bíblia diz que esse homem, João Batista, primo de Jesus, o que preparou o caminho dele, agora foi morto de forma cruel, decapitado. E a notícia chega para Jesus. E veja, mesmo Jesus tendo o poder para ir lá, colar a cabecinha do homem, fazer ele reviver, aqui Jesus não está mostrando que ele pode fazer um milagre, aqui ele está dizendo como vencer a dor. Jesus nunca estava sozinho, sempre havia uma multidão em volta, sempre havia muita gente com muitas expectativas sobre ele, gente querendo ser curada, gente precisando de um milagre. As pessoas o apertavam, o seguiam, e parece-me que era um pouco sufocante ser ele. E no meio desse caos do que era a vida e a missão de Jesus, a notícia chega: João Batista morreu. E o que se espera de Jesus claramente é que, se ele pode fazer o milagre, resolva. Faça como fez com Lázaro, faça como fez com a filha, com a filha de Jairo, faça como fez com aquela viúva, toque na esquife. Mas a Bíblia diz que não é o que Jesus faz. Então releva, finge que nada é nada e segue o jogo. Não é o que Jesus faz. O que Jesus faz é constrangedor. A Bíblia diz que pela primeira vez não tem nada sendo dito do que acontece. Jesus entra num barco, rema sozinho para o meio do mar. E aí, David, o que aconteceu no barco? Não sei. Não sei, ele estava sozinho, não tinha alguém para dizer o que aconteceu. Só tinha gente para dizer que estava de longe, que enquanto ele estava lá no meio do mar, as pessoas seguiam ele pela praia. Jesus estava fazendo algo. Jesus estava de uma vez por todas resolvendo a dor no seu coração. Se ele chorou, eu não sei. Se ele esbravejou, eu não sei. O que ele fez, eu não sei. Eu só sei que deu certo. E a prova está na Bíblia também, a gente já chega lá. A minha palavra é: não finja que não aconteceu. Não finja que a dor não existe. Não finja que está tudo bem. Reconheça: estou com dor, está doendo. Sabe, eu perdi um filho. Eu sei o que é isso, ter que dobrar o joelho dizendo: eu não queria, mas está doendo. Eu fiquei com um balão na minha casa 4 meses escrito "The new baby's coming", flutuando. Um dia eu arranquei o baby, ficou "The new is coming", só. Eu nunca vi um balão de gás hélio durar tanto tempo. Ele durou até o dia que eu me curei. Eu olhei para o balão, fui na minha esposa e falei: amor, deixa eu te falar, Deus vai fazer uma coisa nova na nossa vida. O novo de Deus está chegando. O novo só chega quando aquilo que está nos atormentando é resolvido dentro do nosso coração. Lindo, eu não sei o que dói em você. Eu não sei qual é a razão, o motivo da sua dor. Mas eu só quero que você entenda uma coisa: a dor é comum a todos. Todos sofrem, todos padecem, todos sentem. Então não precisa fingir que não tem nada acontecendo. Não precisa esconder a dor. Pelo contrário, reconheça o que dói, para que possa ser resolvido e sarado. Se você perdeu alguém, reconheça que o que se perdeu se foi, para que o consolo do Espírito Santo invada o seu coração. Senão ficaremos a vida inteira sem sepultar os nossos mortos, sem resolver os nossos conflitos, sem tratar as nossas dores. Entenda: se alguém precisa ser deixado, deixe. Se a dor precisa ser sarada, permita com que a cura venha. Se alguém precisa ser liberado pelo perdão, perdoe de uma vez, mas resolva. Jesus entrou no barco e foi resolver-se. É óbvio que as pessoas não deixaram Jesus. Jesus está no barco e as pessoas estão na praia dizendo: e aí, vai voltar quando? E aí? E todo mundo que
Bora, Jesus! E Jesus está lá. De novo, eu não sei o que aconteceu. Cada um resolve o conflito de um jeito, meu lindo. Eu sei como eu resolvo. Você sabe. A única coisa que eu faço é não deixar. Irmão, eu tenho um problema crônico dentro de mim. Eu maximizo o problema. Não sei se você é assim. Eu coloco numa janela grande, eu não consigo seguir o jogo. Eu não consigo, eu fico ruim. Se eu faço alguma coisa, irmão, eu preciso pedir desculpa rápido, porque senão aquilo vai me retroalimentando. Eu vou ficando com mais ódio e eu vou estar de bater na pessoa. É verdade, um dia, esses dias aí eu até contei isso, é isso que eu contei, eu acho. Alguém me fez um mal aí, irmão, brigou comigo e eu fui pra casa. Eu só pensava na pessoa. Ai, que raiva. Ai, meu Deus do céu, se eu tivesse aqui, já viu aquilo? Ai, se eu pudesse falar, já viu? Que você fica assim, ai meu Deus, eu devia ter falado isso. Eu devia ter falado isso. E tu fica pensando mil coisas para o inimigo ficar envergonhado. E eu com ódio, ai, eu devia ter falado isso. Ai, por que eu não dei um soco nele? Falando sério, irmão, perante Jesus. Eu tô aqui a noite toda, eu não dormi a noite toda. Eu não dormi a noite toda. Ou seja, o meu jeito de resolver, se eu não resolver, eu morro, irmão. Eu não consigo fingir. Eu não consigo, eu vou ficando sufocado. Sabe o que aconteceu? Eu tive que entrar no carro e lá pedir perdão pro homem que eu queria dar um soco. Porque assim, ou resolve para seguir, ou não consegue seguir se não resolver. Mas é melhor, tem gente que é assintomático, vive, lá na frente faz pum, explode, do nada. É porque não resolveu. É porque quando era para resolver, fingiu que estava tudo bem. Irmão, eu fui lá na casa do homem, na frente da casa do homem, bati palma, o homem apareceu. Eu muita vontade de bater nele ainda. Nele, na mulher dele, nos filhos dele, nos avós dele, todo mundo. Eu olhei para ele e falei, oi, tudo bem, querido? Tudo bem. Então, eu quero só pedir desculpa para seguir o jogo, porque senão eu não vou conseguir. O olho tremendo. E ele falou assim para mim, tá tudo bem. Poxa, pede desculpa, né, irmão? E a mulher dele fez assim, ó. Mas eu entrei no carro, irmão, em paz. Resolvi a minha parte. Segue o jogo. Entendeu? O Jesus, irmão, tá voltando. Top. Que cena imaginar Jesus remando, né, irmão? Se eu sou Jesus, irmão, não remava nunca. Só assim, ó. Ele podia. Imagina, irmão, que maneiro. Jesus inventava um motor de polpa. Então, Jesus vem chegando na praia, todo mundo, Jesus, top. E aí? O que deu? A Bíblia diz que Jesus naquele dia curou todos os enfermos. Vou dizer de novo, porque às vezes alguém não entendeu. Naquele dia Jesus curou todos os enfermos. Mas antes de ele curar alguém, ele se curou. Louco isso, né? Ô bebê, posso falar uma coisa pra você? Não tente ser uma ferramenta de cura para alguém enquanto tiver amargura dentro de você. Não tente ser aquele que resolve o problema do outro se dentro do teu coração tiver um monte de problema. Minha palavra para você, e é o que a Bíblia ensina, é: bebê, se resolva, cure o que está dentro, porque é impossível fluir algo bom de dentro de você se o que está dentro de você é razão de tanta dor. Permita-se curar para que você possa ser cura para a vida de alguém. Enquanto isso, não finja normalidade, reconheça fragilidade. Todos que estavam doentes foram curados, mas não antes de Jesus resolver a sua dor. Eu vou terminar dizendo algo para você de maneira muito clara. A vida passa muito rápido.
E algumas coisas a gente atropela. A gente vai passando por sentimentos, por ações, práticas. E o maior risco é que algumas práticas se tornem iniquidade dentro de nós. Quando nós nos acostumamos em fazer aquilo que não deve. Quando a gente acostuma a lidar com a dor ou com o rancor. E a gente segue a caminhada. Segue. Existe um risco muito grande. Porque alguém vai estar perto de você o dia que você explodir. E o problema disso é que quem não tem culpa de nada vai pagar o preço pela sua explosão. Esse meu amigo, todo o ecossistema dele caiu por conta da explosão. Eu prefiro aquele meu novo amigo que senta na mesa dizendo que não consegue dormir, do que o que tem coragem de olhar nos meus olhos e dizer que está tudo bem. Que tem coragem de olhar para as pessoas e dizer: acreditem no que eu estou dizendo, porque dá certo. Tem coisas que acontecem no secreto que é meu e que eu não preciso contar a vocês. Algumas eu escolho contar para que justamente seja a ferramenta de cura para alguém. Mas hoje eu preparei 3 mensagens. E quando chegou na 4ª, eu precisei dobrar o meu joelho. Porque como eu pregaria isso para você se tivesse algo mal resolvido dentro de mim? Se resolva. Seja curado no nome de Jesus. Jesus, no teu nome nós oramos. Senhor, nós não queremos viver um dia sequer, reféns de dores que precisam ser curadas e resolvidas dentro de nós. Jesus, tu és o Deus que cura, que liberta, que transforma. Não nos permita ser reféns de dores, Jesus, que aprisionam nossas emoções, nossas vidas, Senhor Jesus. Missões que estão estagnadas há muito tempo porque dores foram mal resolvidas. Mas que essa palavra seja a razão do perdão e da cura completa. No nome de Jesus, amém.